Segundo Samuel 6, de 1 a 11. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, diga assim, eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele insistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Pai, ministra essa palavra em nossos corações. Nós queremos experimentar a presença de Deus nessa manhã, com força, com poder e com glória, com segurança, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos ter amigos do mundo. Nós precisamos nos assentar nas mesas, aonde tenhamos comunhão com pessoas que nos façam crescer. E amigos, irmãos na fé, tem que ter essa visão de fazer um ou outro crescer. Quando nós olhamos para a visão bíblica a respeito da bênção, do lugar da bênção de Deus, nós entendemos que isso parte de uma ação divina, mas de uma resposta também do seu próprio povo. Quando nós olhamos para esse contexto aqui, nós começamos a perceber que Davi tem uma história. E a história que envolve a arca da aliança de Deus era um instrumento preparada com as instruções lá em Êxodo 25, que Deus tinha dado a Moisés, como construir detalhadamente a arca, como a arca seria carregada, por quem seria carregada, os modelos, a metragem, o tamanho, tudo isso envolvia o quê? Uma instrução detalhada de Deus para com Moisés, e isso foi feito detalhadamente. Da mesma forma que foi construído o tabernáculo, como foi construída a arca de Noé, Deus ele é detalhista. Deus ele se importa com excelência e detalhes. Então tudo que fora construído era dito, construído conforme a ordem do Senhor, feito conforme as instruções do Senhor, feito conforme a palavra de Deus. E você vê Noé andando com Deus, você vê Moisés sendo como um amigo de Deus, falando face a face. Ou seja, nós percebemos que pessoas executavam aquilo que Deus mandava sem trazer questionamentos. E Davi também foi esse servo. Davi carregava no seu coração, desde cedo, um desejo de preparar um lugar para Deus. Deus morar, ou Deus se manifestar. E nós olhamos para a história e vemos que Deus estava no jardim, esteve no jardim com Adão e Eva. De repente Deus agora, por causa do pecado, expulsa Adão e Eva do jardim. Mais à frente você vê Deus dizendo assim, olha, agora eu vou levantar um povo, uma nação. Eu vou escolher alguém para libertar o meu povo depois. Você vê uma sequência em Gênesis. Desde o relacionamento íntimo ali com um casal,
Agora você vê, por causa do pecado, Deus tendo que levantar agora Noé para proteger essa família é salva e recomeça tudo de novo em Gênesis 6, depois Deus vai levantar e fazer uma aliança com Abraão em Gênesis 11, você vai ver levantando em Gênesis 12, fazendo uma aliança com ele, dizendo assim, olha, eu vou te abençoar, você é pai de gerações, e você vai vendo agora uma jornada de Deus, uma aliança com Abraão, o pai da fé, tendo uma geração à sua frente, como Isaac, como Jacó, e agora Deus abençoa os povos, as nações, ou seja, pessoas que experimentaram a bênção de Deus, porque estavam ouvindo detalhadamente a voz de Deus. Quem aqui quer ser abençoado hoje? Você precisa ouvir a voz de Deus, detalhadamente. Irmãos, eu vou falar uma coisa, você vai achar engraçado. Você sabia que até a roupa que eu escolho, eu penso, falei assim, Senhor, o que te agrada? Irmãos, com todo carinho, você já imaginou a Letícia, essa menina preciosíssima, casada com o Mateus aqui, com a Fábio. Você imagina essas duas moças aqui no altar, com roupas que aparece barriga, que aparece corpo. Você já imaginou a cena? Tem misericórdia, né, Senhor? Tem misericórdia. Por quê, irmãos? Porque o de fora está revelando o que está dentro, irmãos. Se a pessoa está mostrando mais o corpo, se a pessoa quer mostrar tudo, é porque o interior dela está exposto, irmãos. E não é para você ir lá de dedo. Tem pessoas que não aprenderam, que foram arrebentadas na vida e criaram essa proteção nisso. Irmãos, eu atendi uma senhora essa semana de 63 anos. Essa senhora foi abusada, irmãos, com 6 anos de idade. E com 12 anos ela foi estuprada pelo mesmo tio que a violentou com 6 anos. Ela guarda isso, irmãos, há 50 anos. 50 anos. Como é que você lida com um caso desse? A pessoa está arrebentada por dentro há todos esses anos. Então a gente não dá de dedo, a gente estende a mão e a gente educa, a gente ensina. Glória a Deus, família, amém? É diante disso, irmãos, que Davi vai mudar o contexto até da adoração no seu tempo. Davi foi um reformador da adoração em Israel. A adoração vinha de um jeito. Davi, ele revolucionou o nível de adoração, Elias. Davi foi além daquilo que se chamava adoração. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos que no seu interior, desde novo, ele já estava lá no campo, adorando a Deus, relacionamento com Deus, levantando um altar de adoração, de clamor, de oração. O Salmo 23, para mim, foi escrito quando Davi era jovem, lá no campo. Quando Davi estava jovem, dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está cuidando das ovelhas, no meio dos pastos. Ele está dizendo assim, olha Deus, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele vai começar agora a olhar numa oração para o futuro. Ainda que eu ande, isso é futuro. Que eu pelo vale da sombra da morte. O que acontece no futuro, irmãos? Golias, Saul, filisteus, jebuseus, os zeus da vida. E o que Davi está orando, jovem? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. A tua sombra, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha isso, irmãos. Olha a canção, olha a adoração, olha o clamor de Davi, a intercessão de Davi. Mesmo que eu ande pelo vale, não importa, o Senhor vai estar comigo. E o Senhor vai preparar um banquete na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E por que ungir a cabeça com óleo? Porque as ovelhas, elas se arrebentavam nas cercas e machucavam a cabeça. E aqui nesse
casco ficavam as feridas e as moscas. Então o pastor teria que pegar um óleo, que era uma fórmula, um remédio naquele tempo, derramava sobre a cabeça da ovelha, e ali fazia o que? Era um remédio, de repente não tinha mais ferida, passavam 1, 2, 3 semanas, e agora não tinha mais mosca, agora não tinha mais nada. Então Davi disse: Senhor, eu vou ferir a minha cabeça, eu vou me machucar, eu sei que eu vou enfrentar opositores, eu vou enfrentar gigantes, mas Senhor, eu preciso seguir tuas instruções. Senhor, eu vou machucar minha cabeça, eu vou ferir a minha cabeça até com os meus próprios pecados, mas eu quero que o Senhor derrame sobre a minha cabeça o óleo, como refrigério, como a unção, que me trará poder, que me trará consciência de que o Senhor é que me ungiu, e eu vou enfrentar batalhas, eu vou enfrentar opositores com a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então escorre isso sobre a minha cabeça. Aí você vê um salmo maravilhoso, dizendo que o óleo desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e vai escorrendo sobre a orla do manto. Irmãos, quando a igreja se posiciona em obediência, o lugar da bênção passa a ser o seu corpo, passa a ser a sua mente, passa a ser o seu espírito, passa a ser a sua alma, passa a ser o seu físico. E quando você se torna esse recipiente da bênção de Deus, morando Deus em você, ungindo você, por onde você passar, você irá revelar essa glória, esse poder, essa bênção de Deus. É essa a verdade. Davi, ele, no seu tempo de juventude, já tinha sido ungido. E Davi agora começa a ser perseguido por Saul, que era o rei daquele tempo. Saul, irmãos, reinou 42 anos. 40 anos. Mas a unção foi retirada quando ele estava no começo, nos primeiros momentos do seu reinado. Então, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Muitas pessoas estarão até no lugar certo, mas da forma errada. Tem gente que está dentro da casa de Deus, mas o coração está dividido. Está no lugar certo, mas o coração está dividido. Saul estava ocupando uma posição importantíssima, mas Saul não carregava mais a unção de Deus. Saul não carregava mais a presença de Deus. E aí você sabe que Samuel é levantado e vai ungir Davi. Mas eu quero me ater de que Davi tinha um desejo no seu coração de preparar esse lugar para Deus. Essa unção, ela faz com que você honre Deus. Sabia disso? A unção que Deus deposita na minha vida, ela vem sobre a minha vida e eu preciso honrar aquele que depositou o óleo. Eu não posso me idolatrar, eu não posso me valorizar no sentido de superioridade. Eu tenho que sempre honrar aquele que derramou o azeite sobre a minha cabeça. E é o Espírito do Deus vivo hoje, não é mais alguém que pega um frasco de óleo e derrama, agora você está cheio do Espírito Santo. Não, não é isso não. O azeite agora representa quem? É o Espírito do Deus vivo, e ele entra em você, e agora você é ungido para anunciar as boas novas do Senhor. E Davi, ele representava, ele revelava isso no seu tempo. Então no seu coração ele tinha o que? Um anseio de preparar um lugar para Deus. Então o que aconteceu na história? Depois que Israel venceu as batalhas, porque a arca de Deus estava lá no templo. Você lembra de Eli? Eli foi o pastor de Samuel. Ana estéril, Deus concede a ela um milagre. Samuel vai nascer, ela faz um voto com Deus. Samuel agora é ofertado no templo. E agora Eli, que está lá no templo com seus filhos, Ofni e Finéias, estão agora trabalhando no templo. E Samuel chega como um adolescente, um menino, e fala assim: olha, mamãe falou para estar aqui com vocês, estou consagrado ao voto de Deus, nazireu, separado. E Samuel fica ali. Só que o tempo passa, irmãos, e Samuel está crescendo. Os filhos de Eli se prostituíam, roubavam dos sacrifícios, eles roubavam as carnes, eles faziam falcatrua dentro do templo. E aí Deus vai julgar. O que Deus faz? Há uma guerra, um exército vem e mata Ofni e Finéias. Alguém sai da guerra e vem até Eli e fala assim: Eli já estava cego, fraco, idoso, velho mesmo, e Eli já não está mais enxergando bem. Assim: olha, os teus filhos morreram na batalha. E naquele momento Eli estava sentado na cadeira, ele cai da cadeira e bate a cabeça no chão e morre ali mesmo. Acabou a geração de Eli.
acabou a descendência. O que acontece logo em seguida? Essa arca de Deus, que estava ali no meio do povo de Deus, e repare isso, ela é levada embora pelos filisteus. Irmãos, são mais de 70 anos em que a arca não tinha mais um lugar apropriado, um lugar onde houvesse honra para a presença de Deus se manifestar naquele lugar. Os anos se passam, e agora, nesse tempo que a arca é levada, a frase bíblica que foi dita, Icabod, e a glória de Deus se foi de Israel. Então você imagine agora, num total de 70 anos, aonde não tinha mais um lugar para a presença de Deus ser honrada. Esse tempo está passando, e agora Davi, que espera quase 25 anos para ocupar o trono. Irmãos, entenda isso, é história, às vezes embola um pouco. Mas 25 anos Davi tinha sido ungido dentro da sua casa. Vão passar 7 anos, ele é ungido em Judá. E agora mais de 20 anos passam e Davi está sendo ungido diante de toda Israel, em 2 Samuel capítulo 5. Só você voltar duas folhas. Davi é ungido rei de todo Israel. Essa aqui é a terceira unção, o terceiro óleo derramado sobre a cabeça dele. Pensa comigo, 20 e poucos anos Davi sofrendo contra Saul, Davi enfrentando os filisteus, Davi indo para cima desse povo, e mesmo assim Saul com ciúme, com inveja de Davi. Mas Davi foge de Saul para não matá-lo. Davi tinha a oportunidade de ferir Saul, mas Davi não faz. E agora Davi é ungido rei de Israel, agora Davi vai se assentar no trono. O que faríamos se passássemos um tempo de dores, de trauma, de feridas, de perseguições, 20 anos, irmãos? O que você faria? Qual seria a nossa reação? Férias, sossego, preciso ir embora desse lugar, chega, vou procurar outra nação para morar. Sabe o que Davi vai fazer? Davi diz, eu preciso focar na arca. Eu preciso priorizar a arca. Não são as condições que têm que ditar nossas atitudes. É a presença de Deus que precisa ser a nossa vida por completa. Aonde a arca estava, tinha a vida de Deus. O que acontece na história? Davi para tudo. Onde é que a arca está? A arca está lá com os filisteus. Então agora nós vamos trazer a arca para Jerusalém. Porque a glória de Deus tem que voltar para Jerusalém. Mais de 20 anos, quase 70 no total, em que a arca de Deus não tinha um endereço. Não tinha um lugar para se manifestar. E agora nós temos um povo que está em Jerusalém aguardando a volta da arca. Davi anunciou, vamos buscar a arca. Então o primeiro versículo vai mostrar, Davi vai ajuntar todos os escolhidos de Israel, número de 30.000. E o texto, verso 2, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome de Deus, do Senhor dos Exércitos. Então Davi agora, quando ele é ungido, desses 20 e poucos anos esperando, Davi tem uma iniciativa. Nós precisamos retornar para o lugar da essência da presença de Deus. E Jerusalém está sem a arca da aliança. Então a prioridade de um rei precisaria não ser o ouro, recursos ou exército. Ele sabia, irmãos, Davi sabia que para aquele povo de Deus, o povo de Deus vencer, ser um povo conquistador e ter vitória, segurança, aquele povo necessitaria de ter de volta a glória e a presença de Deus. Então Davi agora prepara o povo, o exército, 30.000 soldados. E eles vão buscar a arca. Só que a arca vem. Os filisteus liberam a arca, nem resistem, liberam. Filisteu, irmão, tinha pavor de Davi. Davi era sanguinário. Agora você imagina uma nação, grave bem isso, a nação de Israel, Jerusalém está esperando a arca. O anúncio foi dado, amém? Estamos aqui? Agora você tem Davi com aquele exército preparando o quê? A volta da arca. Então eles estão no caminho, a arca está ali. A arca está sendo carregada. A arca está sendo
envolvida num trilho, numa rota. E qual era o destino da arca, irmãos? Diga: Jerusalém. O povo, como é que você ficaria? Pensa agora, conjectura. Vamos colocar um ano em que Deus não se manifesta aqui. E o pessoal está começando assim: pastor, Deus não está nos nossos cultos. Pastor, Deus não está nos nossos cultos. Pastor, Deus não se manifesta. Pastor, essa igreja aqui está morta. Essa igreja aqui não tem vida. Essa igreja aqui não tem nada, pastor. Está acontecendo alguma coisa. O senhor está em pecado. Tem alguma coisa acontecendo aqui com os membros, liderando. Você não já começaria a pensar nisso? Numa coisa assim, horrorosa? Eu já cheguei em lugares que eu pensei que eu estava num cemitério. É horroroso. Porque não tem vida. Não tem fôlego. Agora você imagina mais de 20 anos, um povo com uma espera. Davi falou: depois de todos esses anos a arca vai voltar. Então você acha que Israel estava como? Ela vai voltar. Eu acho. Irmãos, o povo estava, sabe como? Ela vai voltar. O povo estava animado. O povo estava celebrando, Vinícius. O povo estava em júbilo. Ela vai voltar. Davi é um guerreiro. Vai trazer a arca de volta. Nada vai impedir, porque o Deus de Davi é o nosso Deus. O Davi tem intimidade com Deus. Deus que levantou Davi. E a primeira coisa que Davi fez, antes de fazer qualquer outra coisa, de levantar exército, de se preocupar com um monte de coisa, de querer reconstruir, de querer pensar em ouro, era: nós precisamos trazer a arca de volta para Israel. O lugar da bênção, igreja, é onde a presença de Deus é honrada. E se você quer anotar, essa é a verdade. A bênção de Deus chega quando estamos no lugar que Deus estabeleceu. E isso requer plena obediência. Onde é que Deus está? Diga: no meu coração hoje. Mas tem um povo esperando lá pela arca. Esse povo está naquela ansiedade. E de repente no caminho, 2 abençoados vão tocar na arca, Uzá e Ahú. E o texto vai mostrar para nós, no verso 4, levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Ahú ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de pauta, tem tudo aqui. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, e a arca de Deus e a segurou. Tem um povo esperando a arca, irmãos. Mas alguém que está no trilho, no caminho, decide pôr a mão. E não é só pôr a mão. Nós vamos começar a perceber agora que quem tinha dado as instruções para a arca ser construída? Deus a Moisés. Tinha uma forma de ser construída. Tinha uma carroça que tinha que ser construída. Mas aquele ambiente, só para vocês terem uma ideia, a arca não era carregada de qualquer jeito. A Bíblia diz em Êxodo que a arca teria que ser carregada sobre os ombros. Tinha a posição da arca ser colocada sobre os ombros. E aqui um parêntese. Onde é que foi que a pomba repousou sobre o Senhor Jesus quando o Espírito desceu sobre ele no dia do seu batismo? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não saímos correndo fazendo de qualquer jeito ou sem consultar o Senhor. Glória a Deus. Jesus aonde ia e o que fazia era guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque repousou sobre ele o Espírito. Jesus não fazia o que ele, não, hoje eu vou fazer do meu, não. Espírito Santo e ele estavam ali em conjunto, em acordo. O agente era o Espírito. A arca era a mesma coisa. Então, para receber a bênção, esse povo precisaria vivenciar o quê? Exatamente como precisaria obedecer à voz do Senhor. Era o lugar da bênção. E agora o que está acontecendo? O que está acontecendo é que diante desse trabalho todo, que a arca está andando, um homem que está agora nesse time, toca na arca. Era proibido tocar na arca. Deus tinha dito: se tocar, morre. E esse homem morre do lado da arca. Quem está ali? O povo, os 30 mil. Davi está ali. Mas lembra que eu te falei que tinha um povo lá esperando a arca? A pergunta é: por que a arca dá um tropeço? Por que a arca dá um problema?
Por que alguém toca na arca? Por causa dos bois, irmãos. A Bíblia diz que foram os bois que tropeçaram, igreja. E porque os bois tropeçaram, a arca deu uma mexida. E alguém vai querer segurar a arca. É mais ou menos alguém dizendo assim: olha, porque os bois tropeçaram, vamos dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus está no controle. Mesmo diante que os bois tropeçam, Deus continua no controle, igreja. E o que são os bois hoje tropeçando, irmãos? Bois tropeçando hoje pode ser, irmãos, fazer as coisas do meu jeito. Uma igreja que não quer ser guiada pelo Espírito. Bois tropeçando pode ser um povo que quer dizer: olha, nós fazemos do jeito melhor, nós somos melhores, nós somos os maiorais, nós somos muito bons. Não, irmãos. Não basta a gente só fazer, tem que mostrar que sabemos fazer. Então o que faltou aqui? Faltou aqui Davi consultar o Senhor. Davi entrou no automático, irmãos. Mas antes ele buscava a Deus. Se você ler o capítulo 5, volta comigo ali, capítulo 5 de 2 Samuel. Verso 19. Davi é ungido rei, os exércitos vêm em cima dele. Olha a posição de Davi. Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Consulta, oração. Sabe o que Davi está falando aqui? Senhor, os filisteus estão vindo, eu acabei de ser ungido, agora que eu sento no trono, o que vai acontecer? Senhor, fala comigo. E Deus fala assim: Davi, pode ir na força do teu braço nessa aqui, porque você já venceu esse exército inimigo. Quem falou, irmãos? Deus. Quem está ouvindo? Davi. Quem está querendo ver no lugar da bênção? Davi. E quando você obedece Deus, quando você está no lugar certo que Deus manda, você é vitorioso, porque Deus te protege, Deus te dá vitória, Deus é teu guia, Deus está à frente, na tua retaguarda, de um lado e do outro, em cima, Deus está ao teu derredor, porque você está no lugar da bênção, no lugar da obediência que Deus instruiu. Davi disse: Senhor, o que eu faço? Pode ir, Davi, você vai guerrear na força do braço, ou seja, você é um exército, você é um lutador, você é um guerreiro, pode ir, Davi, os filisteus vão morrer. Mas, irmãos, continua o texto comigo, no mesmo capítulo. Então veio Davi a Baal-Perazim, os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, com quem rompe as águas. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Olha o verso 21 e 22. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir. O que aconteceu? Os filisteus vieram o quê? Meus irmãos, filisteu é igual erva daninha, brotava em qualquer lugar ruim. Filisteu era uma raça ruim. Morria 10, parece que brotava 100.000. Esse povo, irmãos, esse exército inimigo volta. E agora esse exército volta contra Davi. Tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor e lhe respondeu. Tem alguma versão que diz assim: e novamente consultou o Senhor. Quem que está orando, irmãos? Davi. Então eu tenho um antes, o depois era: Davi não consultou a Deus para construir aquela carroça, dos modelos que Deus tinha dado a Moisés. Davi poderia dizer: Senhor, como que eu construo isso? Quem construiu isso? Senhor, me dá uma direção. Não, Davi pegou e disse: vamos para Jerusalém. Mas Deus disse: não é só ir para Jerusalém, tem princípios, tem uma instrução, tem como detalhar, tem como carregar a arca do Senhor, tem uma forma. Eu disse isso lá atrás, Davi. E agora Davi não consulta o Senhor, mas antes Davi consultava. Irmãos, o que acontece nesse tempo aqui? Rotina, ficar no mecânico, é ficar no automático. Não, irmãos, Davi consultou novamente o Senhor. Ou seja, para cada batalha que eu enfrento, Deus pode ter estratégias diferentes. Você precisa entender que o lugar da bênção não é onde você quer levar Jesus, mas é onde Jesus te leva. Eu tenho que levar Jesus para fazer uma obra.
Veja, estão fazendo algo bom, pegando a arca e devolvendo para Israel, a Jerusalém. Quantos anos? Não. Agora, irmãos, não era só levar a arca, era como levar a arca. Como eu carrego a presença de Deus? Eu vou fazendo do meu jeito? E Deus fala assim, não. Então, quando você carrega de qualquer jeito, a morte também chega. É forte, não é, irmãos? Pois é, aconteceu. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que o povo está esperando a arca, mas a arca não chega. Que desespero devia ser, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo, disse, Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, me dá um discernimento. Senhor, eu não estou experimentando. Senhor, se manifeste. Senhor, Deus vem, Senhor. Começou a clamar aqui. Senhor, onde é que a gente está errando? Senhor, me dá uma direção. E não é sempre que eu faço, mas quando o pastor sai dali, e às vezes não tem nada acontecendo aqui, é uma direção do Espírito. Eu pego o microfone, porque às vezes nós temos que levantar um clamor naquele momento de adoração. Nós temos que conectar. Outras pessoas estão pensando em morte no meio da adoração. Pessoas estão pensando em desistir dos seus casamentos no meio da adoração. Aí Deus vem aqui no meu coração e fala assim, meu filho, tem gente aqui assim. Meu filho, tem gente aqui assim. Meu filho, tem corações aqui assim. E Deus vai falando no nosso coração, a gente vai se unindo. E a gente para o louvor, entre aspas, e o pessoal continua a adorar. Levantamos um clamor. Aquela pessoa que estava talvez pensando em suicídio lá atrás, ou aqui no meio da igreja, aqui na frente, ela no meio do clamor, dessa adoração, ela é impulsionada assim, Deus, obrigado. E o mover de Deus vem sobre ela. É entendermos que cada passo que dermos, Deus precisa nos direcionar em tudo. E é isso que Davi vai fazer agora. O que Davi faz, irmãos? Aquele homem morre, Davi fala assim, olha, eu não quero mais brincar com isso. Pega a arca e manda para a casa de Obed-edom. Parênteses. Quem é Obed-edom? É um servo. Pergunto, Obed-edom, pastor Rubem, estava na agenda dele, a qualquer momento a arca de Deus vai chegar aqui dentro. Estava não, irmão. Na agenda de Obed-edom, devia ter lá uma farofada, uma feijoada, comer com os filhos, estar na casa, talvez capinar uma grama, fazer alguma coisa. Estava lá, mas ele era um homem de Deus. Quando os bois tropeçaram, irmãos, aleluia, Deus estava mudando o curso da arca para a casa de Obed-edom. Era essa a verdade. Então não reclame quando os bois tropeçam. Entenda, olhe para o alto. Senhor, a coisa está difícil. Meu filho tropeçou, meu marido tropeçou, eu tropecei. A igreja não está nessas coisas. O movimento difícil são as inundações que estão acontecendo. É o terremoto, é um tsunami, é uma coisa desesperadora. Quando Deus está no controle, mesmo que os bois tropeçam, tem uma casa para ser abençoada, tem uma casa para ser refeita, tem uma casa para experimentar a glória de Deus. Então não reclame. Deus estava mexendo na posição dele. Morreu, eu tenho que ir em Obed-edom. Então Deus não fala. Deus só direcionou pelos princípios. Não era para tocar. Não era para fazer. Era para reconstruir, não era para usar carroça de filisteu, não era para carregar de qualquer jeito. Então agora, quando os bois tropeçam, e parece que tudo está acabado, Obed-edom abre a porta. Você está comigo aqui hoje, irmãos? É assim, irmãos. Você está aqui comigo hoje? Os bois vão tropeçar lá, teu marido está bebendo, teu filho está acontecendo alguma tragédia, aí você fala assim, Deus abandonou, eu vou tocar na arca, eu vou fazer do meu jeito. Não faça não, olhe para o alto. Deus, o que o Senhor quer fazer, Deus? Qual é o teu jeito? Eu estou te consultando. Então assim, abre a porta da sua casa, porque eu quero entrar contigo. Eu vou mudar o teu marido, eu vou mudar a tua esposa, eu vou mudar os teus filhos, eu vou curar a tua sogra, eu vou te ressuscitar dos mortos, filha de Jairo. Deus, quando entra na tua casa, a mudança é real, o posicionamento muda, a transformação chega e o testemunho ecoa para a glória de Deus. Abre a porta e deixa a presença de Deus entrar. 3 meses, irmãos. Fala assim para o teu vizinho, 3 meses. Isso entrou, Mônica, no coração de Davi. Davi ficou em, meu Deus.
que está acontecendo com Obed-Edom? O que está chegando para nós? As notícias são: Obed-Edom, Davi, está sendo abençoado como nunca antes. Mas por quê? Porque a arca foi desonrada na casa de Aminadab e ficou lá 20 anos e não aconteceu nada lá. Quem é Aminadab? Irmão de Davi, irmão de sangue, filho do mesmo pai. Tem casas que não honram a presença de Deus. Tem altar de tudo menos de Deus. Tem altar de adultério, tem altar de bebida, tem altar de prostituição, tem altar de fornicação, tem altar de maledicência, tem altar de fofoca, tem um monte de altar. E Deus está do lado de fora assim: abre a porta, porque se eu entrar aí, você vê o que eu vou fazer nessa casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar com vocês. Essa porta aqui, irmão, está fechada literalmente agora, mas espiritualmente eu falo: Senhor, vem. Talvez os bois tropeçaram na tua vida e você tem que entrar por essa porta. Eu já cansei de ouvir isso. Pastor, eu estava passando aqui, a Bruna, domingo passado à noite, uma jovem, primeira vez que entra. Eu passava aqui, eu falei assim: um dia eu vou entrar aí, um dia eu vou entrar aí. E domingo eu falei assim: hoje eu entro. E entrou. Eu conheci a jovem lá atrás. E ela falou que não vai mais embora. Tem gente que vai ter que experimentar, Vinícius, os bois tropeçarem mesmo, para Deus falar assim: sai dessa rota e vai para lá. Pastor, é muito bom isso. É bom. Eu estava tomando café ontem, sozinho. As duas filhas estavam na minha sogra, de manhã cedo, e a Débora estava na casa do oleiro. E eu tomo café com a minha esposa praticamente todos os dias de manhã. Eu tenho esse privilégio. E ontem de manhã eu estava tomando café. Irmãos, café com leite e bolachinha de maisena. Eu gosto demais disso. Eu coloco lá bolacha de maisena no café com leite. Já fez isso? Você quebra tudo, faz uma papinha, uma delícia. Quem gosta disso? Muito obrigado pela cooperação mútua. Na sua casa, for tomar café lá, faz desse jeito. Mas pode colocar um presuntinho, um queijinho também. Mas eu estava lá tomando café, Elias, e aí eu fechei meus olhos. E eu estava com louvor, irmãos, o louvor. Aquele louvor que a gente cantou aqui do ano passado, o Santo, sabe? E eu estava colocando o da Maria também. E eu estou lá tomando café, irmão, de repente. Sabe como você sente não foi um vulto. Mas sabe quando alguém passa por você assim e faz aquele vento, sabe assim? Já viu a pessoa passar por você, fica o cheiro da pessoa? Eu estou tomando café, eu fecho meus olhos, eu ergo as mãos assim, eu sinto aquilo assim, ó. Eu falei: meu Deus, irmãos, eu fiquei todo arrepiado. Eu comecei a chorar. Eu nem tinha orado a Deus. Falei: vem, Senhor, vem. Não. Aprove o Espírito Santo de Deus encontrar uma porta aberta, um louvor sendo tocado, um filho dele tomando um café, entre aspas, só. Ele falou assim: eu vou passar ali. E eu não vou só passar, ele vai me experimentar. Eu quero profetizar sobre a tua casa nessa manhã. Jesus vai entrar na tua casa, você vai experimentar a glória de Deus. Haverá um quebrantamento naquele quarto, haverá um quebrantamento naquela cozinha, haverá um quebrantamento. Nós profetizamos: Senhor, passeie nesse lugar, passeie nesse ambiente, e queremos experimentar a tua glória, em que ninguém conseguirá ficar de pé diante do Senhor. Eu me prostrei diante de Deus e disse: Senhor, obrigado, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço por experimentar algo no físico, na alma, no espírito, na casa. Eu estou não vendo o Senhor literalmente, mas eu presencio a tua face nesse lugar. Foi tremendo. Foi tremendo. Por quê, irmãos? Porque Deus ama estar em lugares que Ele é honrado. Olha a Maria. Vem para cá, banda. Olha a Maria.
honrando. Ali se tornou o lugar da bênção. Está me honrando. Vocês não fizeram nada, vocês nem prepararam nada. Mas essa mulher, você está reclamando do óleo que ela gastou. Você só se preocupa com dinheiro, Judas. Difícil, né, irmão? Mas quando aquela mulher tocou Jesus por dentro, aquele aroma encheu a casa. E Jesus falou assim: olha, aonde o evangelho for pregado, vai ter que falar de você. Nós estamos há mais de 2000 anos falando de Maria. Sabe qual é o nome disso? Honrar a presença dele e dizer que ele é prioridade. Quando a arca voltou para Jerusalém, o povo estava celebrando, mas Davi teve que reconstruir tudo. Tá bom, Senhor, perdoa. A arca sai da casa de Obed-edom e vai para onde? Para Davi. Não, Davi falou assim: agora a arca, deixa a arca, agora vamos logo pegar a arca e vamos logo levar para Jerusalém. Não. Davi falou assim: ei, vamos fazer do jeito certo agora. Vamos construir a carroça e vamos carregar de um jeito diferente. Como é que Davi carrega aquela arca? Eu vou te dizer como é que ele carrega. Se você quiser anotar, a bênção de Deus chega quando construímos um ambiente de adoração centralizado apenas nele. Segundo Samuel 6, a partir do verso 12b. Fez subir a arca de Deus na casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Como? Coloca para mim. Olha ali. Alegria fez subir a arca de Deus na casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Pode passar. 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, antes pegaram a arca de um jeito e queriam levar no caminho para casa, não, para Israel, Jerusalém. Agora Davi fala assim: espera aí, eu aprendi a lição. Tem processo, tem princípio, tem modo de carregar isso aí. Não é daquele jeito que a gente fez, não, senão vai morrer mais gente. Você está entendendo, igreja? Não repita os mesmos erros. Deus já te sinalizou. Os bois já tropeçaram. Tem uma direção de Deus. Reconstrua, refaça. Olha isso aqui. Levavam a arca do Senhor, dados 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros. Então dava 1, 2, 3, 4, 5, seriam tipo 6 metros. Para tudo. Vamos sacrificar, qual é o nome disso? Altar de adoração. Holocausto, sacrifício. Davi está dizendo assim: olha, a cada 6 passos, eu não sei quanto tempo isso levou, mas levou um tempo, andando. Não era de jato, não era no Ferrari, não era de um carro possante, não era porque não temos pressa, mas carregamos princípios. Glória a Deus. 6 passos, levanta um altar. Senhor, aqui nesse lugar o Senhor está sendo honrado, porque o destino é Israel, é Jerusalém, mas no percurso, no caminho, nós vamos te honrar. 6 passos, para tudo, pega os animais, coloca aqui animais bons, mais 6 passos, honrar o Senhor no caminho, honrar o Senhor no caminho, honrar o Senhor no caminho. E foi no caminho de Emaús que viram a ressurreição de Jesus. Foi no caminho, indo para casa daquele homem chamado Jairo, que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi no caminho que milagres poderosos aconteceram, lá com a multiplicação dos pães. Quem está entendendo isso aqui, amém? Foi no caminho. Quando você anda, dá 6 passos, isso aqui é literal, não. Ou seja, eu caminho um tempo durante o meu dia, eu falo assim: Senhor, eu vou parar tudo aqui, eu vou para o meu quarto, eu vou abrir a porta, e eu sei que o Senhor está lá comigo, o Senhor está ouvindo o meu clamor. Eu levanto um altar de adoração, eu levanto um altar de intercessão, eu levanto um altar da Tua palavra. Eu não quero abandonar essas ações triplas, Senhor Deus, de oração, de clamor e de palavra, porque eu reconheço que no caminho tem adversidade, tem problemas, mas eu paro e eu exalto, eu glorifico o Teu nome. E Davi continua fazendo isso, irmãos. O texto vai nos mostrar, verso seguinte: Davi dançava. Você acha que Davi estava duro igual um coco, igual um poste? Davi estava lá, ó. Então você está aí no teu lugar, irmão. Você cantou isso aqui hoje, a Letícia colocou dança com todas as suas forças. Você está entendendo como é que teu pastor tem que pregar? Porque eu leio isso aqui
E eu fico inconformado com pregador, com gente que está pregando, parece que está pregando para o cemitério. Eu tenho pavor disso, porque pode ser rotina, a rotina de Davi, de pegar e carregar de qualquer jeito a presença, de fazer de qualquer jeito, de ir de qualquer jeito. Não, irmãos, não é de qualquer jeito, é do jeito certo. Tem um padrão, tem uma instrução, tem uma direção. Ele é o grande poderoso, o grande Deus soberano. Ele merece o melhor, porque Ele entregou o único para nós. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, melhor roupa, pode passar. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e o som de trombeta. Irmãos, eles estão adorando. Havia uma expectativa. Agora Davi está chegando a cada 6 passos. Olha, perceba comigo o ambiente de adoração, de construção. Perceba o movimento que eles estavam respondendo a Deus no percurso da vida. Não era só Jerusalém, era no percurso com todo júbilo, som de trombetas. O pessoal está tocando, buscando trombetas. Vai. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, aqui é o problema. Pastor, é impossível, a gente está no meio da adoração, as pessoas resistirem. Lê aqui. Mical, esposa do rei, filha de Saul. Era mais ou menos assim. Graças a Deus, isso não é uma realidade na minha vida. Graças a Deus. Eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. E a Débora está. Que exagero. Para que isso? Meu Deus. É só um culto. É desesperador, né? Você está aí todo. Erguendo mãos santas. Alguém está atrás de você. Para que isso, irmã? Para que isso? Que exagero. Você não sabe de onde Deus tirou ele. Você não sabe onde é que Deus arrancou esse sujeito que está na tua frente aí, do lado de você, né, Paulo? Deus, você não tem noção. Perto de você poderia ter um traficante, matador de aluguel, ou talvez só um andarilho. Deus resgatou, Deus trouxe. Aí você está olhando lá de cima, a Mical, você não, né, Mical? Que palhaçada, Davi. Sabe qual é o testemunho de Mical? O texto diz que Mical desprezou em seu coração a dança e a honra que Davi dava a Deus. Cuidado, irmão. Porque esses pentecostais pulam, não sei o quê. Cuidado, irmão. Você não está lendo o coração deles, mas Deus está. Porque esses presbiterianos, cuidado, irmão. Porque os batidos, cuidado, irmão. Agora virou moda. Pastor de uma igreja, de algumas igrejas, começar a detonar quem tem parede preta. É brincadeira. Como se a parede preta fosse o ó. Eu vi isso aqui, irmãos. Não, pastor, não fico aqui não porque tem parede preta. Só, a PIB não tem. Tem várias igrejas aqui ao redor que não tem parede preta. Tranquilo, irmão. É a tua visão. Mas aqui a parede é preta, mas o dono da igreja se chama Jesus Cristo. E tem gente falando isso, irmãos, em congressos, para milhares de pessoas. Cadê a palavra? Estamos nos preocupando com besteiras. Estamos nos esquecendo de quem carregamos e para onde estamos indo. Aleluia. Nós temos que entender quem carregamos e para onde estamos indo. Glória a Deus, igreja. Você está comigo? Você está entendendo isso? Aí Mical diz, eu desprezo. Consequência do desprezo, bonito. Você vai ficar estéril. A nação de Israel, Elias. A arca voltou. O que significava a ausência da arca? A falta da glória, a ausência da glória. O que significa com a volta da arca? Glória. A ausência da arca, insegurança. Retorno da arca, segurança.
ausência da arca não tem vitória. Mas quando a arca chegou em Israel, houve paz sobre Israel, irmãos. Deus se manifestou ali naquele lugar. E você vê agora o exército de Deus vencendo batalhas, tempo de paz. Pastor, como é que a gente tem acesso a isso? Eu vou pedir para a equipe distribuir os elementos. E eu quero fechar essa palavra mostrando que Marcos 15, 33 e Hebreus 4 fala do véu que rasgou. Quem pode participar da ceia? Você é convidado a se assentar à mesa conosco. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você é convidado a participar conosco. Amém? Quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano dentro do templo, do Santo dos Santos. Pode distribuir. E esse sumo sacerdote que entrava, ele tinha que estar purificado. Existia uma entrada no pátio, existia uma bacia do lado de dentro do tabernáculo, que era a bacia de bronze, para fazer todo o processo de purificação. E Deus me deu uma palavra para o final do mês de maio sobre as 3 bacias: a bacia de bronze, a bacia de Jesus em pegando um pano e água para lavar os pés, e a bacia que Pilatos lavou as mãos. As 3 bacias. Sabe, esse sumo sacerdote entrava na presença de Deus, ele entregava os sacrifícios, fazia todo o serviço e saía. Mas ninguém podia entrar. Mas Marcos 15 vai mostrar o momento da morte de Jesus. E esse momento da morte de Jesus, ele dá o último suspiro. O texto diz que ele expirou pela última vez. É como se fosse aquele... E na hora que ele faz isso, o texto diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Aquilo que separava todo o povo, que só um poderia entrar na antiga aliança, em Cristo, ele diz: em mim todos terão acesso. Não precisará mais um sumo sacerdote, não precisará mais dos animais, não precisará mais do sangue dos animais, dos sacrifícios humanos, não. Porque agora em mim vocês têm uma nova aliança de novo. Olha a aliança de novo. E a aliança com sangue. E agora, irmãos, se você não decorou nada que eu falei, grava isso. Jesus está mostrando: eu sou o sumo sacerdote, que eu adentro a presença do Pai. E agora, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu venço isso. E todos que estiverem em mim e eu neles, estarão assentados comigo nas regiões celestiais. Porque vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Qual o lugar da bênção? Você só vai conseguir entender o lugar da bênção se você estiver em Cristo. Porque a gente vive na terra, mas estamos assentados nas regiões celestiais. O lugar da bênção é onde Jesus está. O lugar da bênção é onde nós experimentamos a presença dele. E o véu é rasgado. E Jesus está andando no meio do povo agora, 3 dias depois. Tem 2 em dúvida, discutindo, angustiados. E Jesus vai até a casa deles, e Jesus reparte o pão, e eles... Jesus some. Era ele. Quando o abençoador falava conosco, nosso coração aquecia. Era o abençoador. Ele falou, ele aquecia. Aí Jesus vai até os discípulos e chama: filhos, venham.
Estou preparando aqui um peixe com pão, vem cá. Ali foi o lugar da restauração de Pedro. O lugar da bênção, da obediência. Sabe, nessa manhã eu queria que a igreja rompesse diante disso. É comum, irmãos, a gente se acostumar com as coisas. Tudo na vida. A gente se acostuma. Mas a gente não pode se acostumar com a presença de Deus em nós. Não tem como. Hoje de manhã, os venezuelanos, as crianças vieram aqui me dar um abraço. Meu sobrinho tem uns brinquedos assim de outro mundo. E eu falei para o meu sobrinho, ele tem 4 anos, o Josué, demolidor de muralhas. Eu falei assim, Jojo, o pastor queria os bonecos seus, eu quero entregar para umas crianças lá da igreja. Eles são venezuelanos. O Jojo chegou em casa e falou assim, mãe, eu tenho que levar o Homem de Ferro. A gente vai ter que levar o Hulk. Irmão, são os melhores brinquedos da criança. Ele não pegou os toquinhos lá. Ele pegou os melhores. Eu não sei quem ensinou isso para ele, eu não fui. Mas ele tem pai, ele tem mãe. Mas o Jojo já ora na mesa, no almoço, dizendo assim, Senhor Jesus, nunca deixe faltar comida no nosso prato. Abençoe aqueles que não têm. E o Jojo trouxe os bonecos. E eu mandei pela Mariana entregar à família. Irmãos, eu não estava esperando nada. Os meninos vêm aqui na frente e eu não aguentei. Disse, muito obrigado pelo boneco do Hulk. A família, irmãos, de Deus é o lugar da bênção. É a gente poder olhar nos olhos e falar assim, meu Deus, que bom que você está aqui, filhinha. Que bom que você está aqui. Adriano, que bom que você está aqui. A Mônica, que bom que você está aqui. Que bom Eliane está aqui. É o lugar da bênção. Você está feliz agora? Glória a Deus. Você pode ficar de pé.